aí galera, beleza? Nossa aula de hoje é sobre lançamento horizontal, faz parte da cinemática e é aquela hora que você vai precisar relembrar um pouquinho dos conteúdos anteriores, como por exemplo, movimento uniformemente variado e um pouquinho de vetores. É um conteúdo relativamente simples, porém se você não tiver cuidado você pode ter alguns problemas. Então eu vou estar passando alguns slides e no final a gente resolve uma questão para tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Começando aqui, nós temos um exemplo clássico aí, né? Um rapaz no skate. E esse é um exemplo clássico que eu consegui encontrar sobre o lançamento, né? Eu vou colocar um vídeo para a gente ver mais ou menos como é que seria essa cena aí e tentar entender como é que essas coisas acontecem. O mais interessante de tudo é que esse movimento ele acontece em duas direções, né? Ele acontece na horizontal e na vertical também. Porque se você parar para perceber, o skatista ele tanto está indo para frente, para a direita, no caso de vocês, quanto ele também está indo para baixo. Então é um movimento duplo, simultâneo. Bom, como vocês puderam ver, ele não foi afortunado, não conseguiu fazer o salto dele, apesar de ser algo bastante difícil, mas isso aconteceria com qualquer pessoa. A dificuldade talvez aí seria conseguir manter-se em pé ao final do salto. Bom, para a gente resolver o problema do lançamento horizontal, nós vamos ter que ter alguma coisa como base. E a gente vai usar o plano cartesiano. Para facilitar as coisas, esse plano cartesiano ele pode ser modificado um pouquinho para que as coisas fiquem mais fáceis e a gente não tenha que fazer muita conta com sinais negativos. Todo mundo sabe que no plano cartesiano o lado positivo no eixo y é para cima e o lado positivo no eixo x é para a direita, certo? Porém, eu posso fazer alguma modificação com isso. Já que o movimento vem de cima para baixo, eu vou deslocar esse eixo x para cima, certo? E eu vou mudar o sentido desse eixo y. Eu vou colocar, ao invés dele ser para cima, ele vai ser agora para baixo. E dessa forma, tudo que for para a direita continua sendo positivo e tudo que for para baixo vai ser agora positivo e não negativo. Isso é por conveniência. Vale lembrar que essa interseção dos dois eixos é a coordenada 0, 0, ou seja, ela equivale a 0 do eixo x e equivale a 0 do eixo y. E com isso, com essas bases, eu consigo, talvez agora, resolver os problemas. Bom, eu vou utilizar aqui uma bola, que é um objeto mais fácil de analisar. E para o lançamento horizontal vão aparecer duas grandezas que a gente já conhece, porém de maneiras diferentes, né? A gente vai ter a altura, que vai ser representada pelo eixo y, e vamos ter o alcance, né, a distância ΔS, que vai ser representada pelo eixo x. Essa bola, ela vai fazer esse movimento. Vou voltar aqui de novo. É o mesmo movimento feito pelo skatista. Vocês observam que ela tanto vai para frente no eixo x, quanto vai para baixo no eixo y. E eu coloquei duas bolinhas fantasmas acompanhando cada um desses movimentos. Então, se a gente observar de novo, ela vai ter os dois movimentos e as bolas, cada uma segue no seu eixo, acompanhando a bola. Ok? Bom, o que é interessante sobre isso aqui? Tudo que acontece na horizontal vai ser considerado um movimento uniforme, porque não há acelerações, certo? E no eixo y, nós teremos a ação da aceleração da gravidade, o que caracteriza o movimento uniformemente variado. Então, nós teremos um movimento acelerado na vertical e um movimento uniforme na horizontal. E lembrando que esses movimentos eles acontecem de forma simultânea. Eles acontecem independente um do outro, porém simultâneo. O movimento no eixo x vai acontecer independente do movimento no eixo y, ou vice-versa. Continuando aqui, já que eu disse que na horizontal o movimento ele é uniforme, eu posso utilizar da equação da velocidade média para calcular esse movimento, já que estamos trabalhando com velocidade, distância e tempo. E na horizontal, no eixo x, nós vamos querer procurar justamente esse alcance, que é a distância no eixo x, na horizontal, entre o ponto da onde o objeto partiu até onde ele parou. Eu só fiz uma modificação aqui em relação à equação,
sobre o nome aqui, né? Eu coloquei o x porque representa o eixo x e a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Eu posso modificar isso aqui, já que nós estamos atrás de encontrar o alcance. E o alcance, que é ΔS, multiplicando o Vx pelo ΔT, temos que a distância é a velocidade vezes o tempo. E dessa forma nós encontramos o alcance. Porém, o tempo aqui ele precisa ser definido e quem vai determinar esse tempo é justamente a altura. Porque se essa bola sai daqui de cima e ela não cai, então esse objeto nunca vai ter um alcance no eixo X. Então ela vai continuar para sempre no eixo X. Então quem determina o tempo que essa bola vai levar para sair daqui e atingir o ponto lá embaixo é justamente essa altura. Quanto mais alta a bola tiver, mais tempo ela vai demorar para chegar até o ponto onde ela parou, ok? Então, esse alcance, como eu falei, né? O ΔS é justamente o alcance que eu quero encontrar, que é essa distância aqui embaixo, ó, certo? O eixo X está aqui embaixo, como aqui em cima. O Vx é essa velocidade aqui da bola, né? É uma grandeza vetorial. Então, a gente tem que considerar esses detalhes. E agora vamos analisar o que acontece no eixo Y, já que eles acontecem de forma simultânea, porém independentes. Na vertical, nós podemos fazer algumas considerações. No começo do movimento, essa bola encontra-se parada no eixo Y. Ela não desce inicialmente, ela tem uma velocidade para frente. Então, ela não tem velocidade inicial para baixo. O movimento que tem velocidade inicial nula pode ser considerado uma queda livre. Então, essa bola na vertical pode ser considerada queda livre. Então, eu posso utilizar a equação da altura da queda livre para descobrir o tempo de queda dessa bola. E com isso, quando eu descubro o tempo, eu vou substituir justamente aqui na equação do alcance para descobrir qual foi o alcance, né? Tem uma velocidade que foi dada pelo Vx, o tempo vai ser encontrado pela equação da altura, se, claro, eu tiver a altura, né, desse objeto. E, continuando, né, de novo, o tempo é definido pela altura percorrida pelo objeto. Então, se o objeto não tiver nenhuma altura, ele não vai ter nenhum alcance, não vai ser um movimento, um lançamento horizontal. Bom, tem um detalhe interessante que, às vezes, a gente pode deixar passar, que é o fato da velocidade da bola ter duas direções. E essas duas direções vão influenciar na velocidade final da bola. Lembrando que quando a bola vai sair lá de cima e vai atingir o solo, antes dela atingir o solo, milímetros antes dela atingir o solo, ela vai ter uma velocidade máxima. E essa velocidade máxima vai ser justamente a soma das velocidades no eixo X, que é constante, mais a velocidade no eixo Y, que não é constante, que ela vai aumentar, né, dependente aí da aceleração da gravidade e da altura, né? Se vocês relembrarem aí da queda livre, vocês vão ver que a velocidade atingida pela bola a partir da altura máxima depende da aceleração da gravidade e do tempo de queda, certo? Enfim, essas duas grandezas são grandezas vetoriais e eu não posso simplesmente somar Vy mais Vx e obter um valor qualquer. Por exemplo, se Vx fosse 4 e Vy fosse 3, lá antes de atingir o solo, eu não poderia simplesmente somar 3 mais 4, 4 mais 3, 7, porque são grandezas vetoriais e elas não estão na mesma direção, estão em direções diferentes. Então, lembrando os vetores, quando temos vetores que formam 90 graus entre si, nós vamos procurar formar um triângulo para, enfim, terminar com o Teorema de Pitágoras. Eu posso redesenhar os meus vetores. Esse vetor Vy pode ser redesenhado aqui na frente e o vetor Vx pode ser redesenhado aqui embaixo. E com isso eu consigo procurar um triângulo. A soma vetorial, né? Eu tenho o vetor Vx para a direita mais o vetor Vy para baixo. E o vetor que representa a soma é um outro vetor que sai do primeiro vetor, que é o Vx, e vai até o último aqui, que foi o Vy. Posso fazer isso na parte superior quanto na parte inferior, tanto faz.
Bom, como eu formei um triângulo, no caso aqui tem dois, né, um em cima e um embaixo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa vai ser o V, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, e os meus catetos são os Vx e o Vy. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, né? E eu, tirando o quadrado, coloco na raiz e resolvo meu problema, certo? É assim que eu resolvo um problema de lançamento horizontal. E quando a questão quer saber de você qual é a velocidade máxima atingida pelo objeto quando atingir o solo. Vou resolver um probleminha rapidinho. Na figura estão representadas as trajetórias dos projéteis A e B no campo gravitacional terrestre, ou seja, a gravidade vai ser aproximada a 10 metros por segundo ao quadrado. O projétil A é solto da borda de uma mesa horizontal de altura H e cai verticalmente. O projétil B é lançado da borda dessa mesa com velocidade horizontal de 1,5 metros por segundo. O efeito do A é desprezível no movimento desses projéteis. Se o projétil A leva 0,4 segundos para atingir o solo, qual será o valor do alcance x do projétil P? Bom, dois fatores interessantes. Primeiro, a bola A, o projétil A, ele foi solto, então ele vai ter um comportamento de queda livre, e o projétil B, ele vai ser lançado, um lançamento horizontal. Porém, ambos partem do mesmo ponto, da mesma altura. E voltando para a ideia, eu vou voltar aqui, ó, para a ideia da bola. Nós observamos que a bolinha fantasma que está aqui no eixo Y, ela vai acompanhar essa bola, né? Quando ela vai cair. Observe que ela vai caindo junto com a outra, as duas vão caindo e atingem o solo ao mesmo tempo. Então, com essa ideia, eu posso então definir que o tempo de queda da bolinha A será o mesmo tempo de queda da bolinha B, porque o tempo de queda depende apenas da altura, e ambos estão na mesma altura. Então, a questão já me deu o tempo, e me deu a velocidade de lançamento. Então, se eu tenho a velocidade, eu tenho tempo, a distância é fácil, né? É a velocidade de lançamento vezes o tempo. Substituindo na equação, né? Temos que a velocidade é 1,5, o tempo é 0,4 segundos, multiplicando, né, eu tenho uma distância de 0,6 metros. E é assim que a gente resolve uma questão de lançamento horizontal. Bom, por hoje é isso, né? A aula foi bem curta mesmo, a ideia era apresentar um lançamento horizontal de maneira bem simples e tiraremos dúvidas mais na frente, nas outras aulas. Então é isso, valeu, até a próxima.